Olá, turma, boa noite. Boa noite, professor. Olá, professor, Olá, boa noite. Renato, boa noite. Boa Boa noite, noite. boa noite. Débora, Olá, Eni, boa noite. boa noite. Ana Amélia. Vou pedir a todos que deixem os monitores abertos. É a nossa sala de aula para que a gente possa interagir, fazer perguntas, tá bom? Os Boa colegas devem noite. estar chegando, mas a gente começa sempre às 20 horas em ponto, tá? Então, vamos iniciar hoje nossa primeira aula de teoria psicanalítica, né? A primeira aula dessa turma, turma M. Quem não pôde assistir a aula anterior, a partir da semana que vem a gente vai disponibilizar gravada para vocês, tá? Quem não pôde assistir a primeira aula, e aí vocês vão Legal. poder assistir no dia e no horário que for mais adequado para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou começar a exibir nosso slide. Um instantinho. Prontinho. Vocês conseguem ver o slide? Sim, Ok. Então vamos começar, pessoal. Primeira aula de teoria psicanalítica, as instâncias psíquicas, né? A gente vai tomar conhecimento de que forças são essas que atuam no nosso inconsciente, quais são as funções, quais são as estruturas, quais são as realidades. Tá bom? A gente vai começar com essa visão geral e em seguida a gente vai vendo passo a passo, né, cada uma das realidades. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui, ok? Cada uma das realidades, cada uma das funções psíquicas e das estruturas. Então aqui a gente tem uma visão geral que eu vou mostrar para vocês e em seguida a gente vai estudar uma por uma, tá? Isso aqui é muito importante. Isso é o beabá da psicanálise, tá? São as nossas estruturas e instâncias psíquicas e como elas interagem, tá? Como é que elas agem, determinando o nosso comportamento. Isso é muito importante, tá bom? Então, começando, nós temos três realidades psíquicas, tá? A realidade externa, que é o nosso mundo concreto, exterior, não é? Nossa vida em sociedade, não é? No mundo civilizado, são as coisas, os objetos, as pessoas, o mundo que nos cerca, ok? Então, isso é a nossa realidade externa, tá? Tranquilo aí. Nós temos uma realidade intermediária, ok? Que é o nosso consciente, né? Consciente e pré-consciente têm mais ou menos a mesma função. Depois eu vou explicar a diferença para vocês. Mas eles ficam nessa realidade intermediária e o que é que o consciente faz? Ele é responsável por nossas percepções de quê? Da realidade externa. Né? Então, tudo o que acontece ao nosso redor, na realidade externa, nós percebemos essa percepção desse mundo externo, exterior, ela é feita por nossa realidade intermediária, ou seja, pelo nosso consciente. Ok? Até aí, tranquilo. Né? Qualquer dúvida, vocês têm o microfone aberto, levanta a mãozinha, tá? Que eu paro e a gente conversa, explica, tá bom? Então, realidade externa, realidade intermediária, que é a que percebe a nossa realidade externa, né? Que é a nossa função consciente,
E nós temos nossa realidade interna, ó, que é o nosso inconsciente. É o que pertence, né, a gente, mas que a gente desconhece, tá? É o que acontece internamente e que a nossa consciência não sabe que existe. Ok? A gente vai ver isso detalhadamente daqui a pouco, tá? Então, três realidades, né? Externa, a intermediária que percebe, né, a realidade externa e a realidade interna, ok? Que é a nossa realidade inconsciente. As realidades intermediárias, ó, têm duas funções psíquicas. Quais são as funções? Consciente e pré-consciente, ok? Vejam que a instância consciente, ela fica fora desse círculozinho aqui, desse oval vermelho, né? Que é a nossa realidade interna inconsciente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso consciente não tem contato com a nossa realidade interna. São duas instâncias, tá? Totalmente separadas. Então, do que acontece aqui dentro, a nossa realidade interna, que é o nosso inconsciente, tá? Nada vem aqui para o consciente. Ok? O consciente não sabe nada do que acontece aí dentro. Tranquilo? Então, as duas funções psíquicas da realidade intermediária são consciente e pré-consciente, tá? O pré-consciente, você vê que ele pega um pouquinho, né? Ele tem um pouquinho aqui do vermelho, ó, passa por ele. Então, ele já tem uma pontinha aí, né? Um pezinho aí no inconsciente bem, bem raso, tá? Bem raso. Renato, Olá, professor. Boa olá. noite. Olha, o senhor pode explicar um pouco mais sobre o pré-consciente, essa pontinha que ele tem aí na realidade Sim, interna? sim, sim. Nós vamos ver já já. Aqui, Renato, é só uma visão geral, ok? É a visão geral da estrutura psíquica, ó. É só para a gente ter um panorama grande, tá? Ok, ok. Nos próximos slides eu vou explicar cada um deles. Vou explicar o consciente, o pré-consciente, ok? Id, ego, superego. A gente vai ver um a um. E aí você vai entender detalhadamente por que o pré-consciente ele faz essa borda, né? Com a realidade interna. Ok? Já já. Então, três realidades, né? A realidade intermediária tem duas funções psíquicas, que a gente vai ver já já, consciente e pré-consciente, ok? E nossa realidade interna, ó, que é composta por três estruturas. Ó, ela aqui, ó, que a gente falou agorinha, realidade interna. Então, nós temos três, perdão. Então, na realidade interna, nós temos três estruturas psíquicas, né? Que estruturas são essas? Id, ego, superego, e temos uma instância, né? Que é o inconsciente recalcado, que eu chamo de inconsciente baú. É o baúzinho onde a gente joga as coisas que a gente não quer saber, não quer ter contato, angústia, né, traumas, tudo a gente vai jogar aqui, ó, no baúzinho inconsciente. Então, aqui é só uma visão geral, ok? Realidade interna, temos três estruturas, e de ego, superego. E o inconscientezinho aqui recalcado, o baú, tá? Que não é uma estrutura, é uma função psíquica. A gente vai ver nos próximos slides cada um deles aqui de forma bastante detalhada, ok? Então, nós temos o ego,
né? É uma das estruturas. Nós temos o superego, que é outra estrutura, e nós temos o id, que é outra estrutura, que é o nosso inconsciente profundo. Ok? E essa função psíquica aqui, que é o inconsciente recalcado ou o baú do inconsciente. Tá? Observem aqui também, ó, que interessante, o ego e o superego, eles ultrapassam, ó, a barreira do inconsciente. Isso quer dizer o quê? Que eles vão fazer borda, a gente vai ver já já em outra figura, ó, eles vão fazer borda com o nosso consciente, ou seja, ego e superego vão conseguir se comunicar, ó, conquistar fora, ok? Então, uma visão geral, tá? Uma panorâmica do nosso sistema psíquico, das instâncias psíquicas, tá? De todas as estruturas, as realidades, ok? E as funções, tá? Então, vamos avançar agora. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Pronto. Agora a gente vai ver as realidades, ok? E o que é que cada uma delas, né? Qual é a característica de cada uma delas, tá? Então, a realidade externa é o nosso mundo concreto, né? O mundo que a gente vive, o mundo das coisas, o mundo perceptível, né? Aqui, ó, mundo físico, ó, objetos, pessoas, sons, estímulos, vida em sociedade. Ok? Realidade externa, tranquilo, né? Porque é o nosso mundo, a nossa vida perceptível. A realidade intermediária, ok? É a nossa parte consciente, né? São percepções imediatas da realidade externa, ok? E essa instância intermediária, por que intermediária? Porque ela que vai fazer a ponte, ó, faz a ponte entre a realidade externa e a interna, né? Então, é nossa instância consciente aqui, a intermediária, que vai fazer essa ponte, ó, o amarelinho aqui, externa vem para o consciente percebe, né? Tem as percepções do mundo externo, e ele, ó, vai fazer a ponte aqui com a nossa realidade interna através do ego, que a gente vai ver logo logo, e do superego, tá? A realidade intermediária, o consciente ele não entra diretamente. Ele vai entrar através do ego e do superego. A gente vai bater bastante nisso aí a aula toda. Podem ficar tranquilos, ok? Então, realidade intermediária, consciência, né? Percepções imediatas da realidade externa. E vai fazer também essa ponte aí, tá? Com o nosso inconsciente, nossa realidade interna. E a realidade interna, tá ela aqui, né? É o nosso inconsciente, nossa subjetividade, tá? Mundo psíquico interno, fantasias, desejos, afetos, representações das quais não temos consciência, ok? Traumas e conflitos recalcados também, ó, já vai fixando ó, aos pouquinhos no inconsciente recalcado baú, tá? Inconsciente baú. Foi o nome que eu dei para ele para a gente fixar e lembrar disso com facilidade, tá bom? Então, realidade interna, nosso mundo subjetivo, tá? Nosso inconsciente. O mundo psíquico interno, das fantasias, dos desejos, dos afetos, que a gente não tem percepção consciente disso. Isso funciona, né, na gente 24 horas por dia e a gente não sabe como é que funciona e não tem percepção. A gente só sente os efeitos, ok? A gente vai ver logo, logo que efeitos são esses, como é que isso funciona.
Alguma dúvida aqui, pessoal, nas realidades? Tá tranquilo? Por enquanto, não, professor. Ok. Então, Tranquilo. vamos seguir. As instâncias psíquicas, por etapa. Olha que interessante. Quando a gente nasce, ó, desenvolvimento do bebê de 0 a 1 ano. Que instância psíquica é que existe? Né? Então, vamos ver agora. Existe a realidade interna, o inconsciente bruto. Só existe ela. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Só existe a realidade interna, ó, no geral que a gente viu antes, né? E só existe nessa realidade interna isso aqui, ó, o id. As outras estruturas, ó, não tem, não tem, não tem. Tá? Então, o bebê nasceu, né? O bebê nasceu, ó, ele só tem uma estrutura psíquica e uma realidade, que é a realidade interna. E qual a estrutura? O id, que é o nosso inconsciente profundo. Certinho? Então, isso aqui, tudo que está em vermelho aqui, ó, representa o sistema psíquico do bebê. Tá? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o bebê ele não tem nenhuma percepção apurada da realidade externa. Tá? Por quê? Porque ele não tem ainda consciente. Ele só tem a realidade interna, que é inconsciente. Tá? É inconsciente profundo é o quê? É uma estrutura psíquica primitiva, né? A gente nasce só com essa estrutura psíquica primitiva, que é o id. Isso é o que nos constitui, ó, a nossa natureza humana, ó, é com que a gente nasce, tá? Então, qual é a natureza humana? É o id. Tá? O que é o id? São os nossos instintos de autopreservação, o instinto sexual e o instinto de agressividade. Quando o animal nasce, o leãozinho lá na selva, né? Nasceu o leão, ele só tem o id. Ele só tem isso aqui, ó. Instinto de autopreservação, instinto sexual e instinto de agressividade. E ele vai seguir ao longo de toda a vida só com essa estrutura, tá? Então, é um inconsciente instintivo, né? Por quê? Porque ele é a fonte dos instintos. Autopreservação sexual e de agressividade, tá? Então, a forma que o leão interage com a realidade externa é a partir de seus instintos, né? De se autopreservar, o instinto sexual, né? O instinto de agressividade, ele tem que brigar pela comida, pelo alimento, pela fêmea, né? Então, esse é um instinto da natureza animal de todos, né, os animais. Todas as espécies do reino animal, inclusive a espécie humana. Ok? Então, a natureza humana, ela é uma natureza instintiva, como de qualquer outro ser do reino animal. Tá? A coisa vai se complicando à medida que nós, humanos, vamos tendo contato com o quê? Com a vida civilizada, com a cultura estabelecida, né? Com as normas e regras sociais. É a partir disso, tá? E por isso que nós começamos a desenvolver novas instâncias, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente fosse criado na selva, tá? Por uma mãe macaca,
né, um grupo de macacos, de primatas, nós só teríamos essa instância aqui, o id, e seríamos seres de instinto, como todos os outros animais. Ok? Então, a partir aproximado, viu, pessoal? Toda vez que vocês virem idade aqui no curso, tá? Eu me referindo à idade, 1 ano, 3 anos, 5 anos, é aproximado, ok? Não é exatamente a partir de 1 ano, tá? Então, o desenvolvimento do bebê a partir de 1 ano, né? Qual é a diferença? Ó, nascimento da estrutura ego, tá? Então, nasce, ó, só existia o vermelho aqui, o id, tá? Na fase anterior, e agora, ó, surge o ego, uma nova estrutura. Então, agora nós temos duas estruturas, ó, no sistema inconsciente, ego e id. O bebê a partir de 1 ano de idade, aproximadamente. Certinho? Então, o ego é formado, ó, o ego é formado a partir do id. Então, a grande estrutura do id, ó, o id instintivo, inconsciente profundo, ele dá como se ele desse uma cria, né? Um filhote. E aí nasce o ego. Né? Para quê? Para que o bebê consiga começar a lidar com os estímulos da realidade externa civilizada, né? Com a cultura, com as normas, com as regras, né? Com a moral. Então, começar a lidar com o não, né? Isso não pode. Então, para que o bebê consiga começar a lidar com esses estímulos, né, da realidade externa, se desenvolve essa estrutura chamada ego a partir de 1 ano de idade. Tá? A gente vai ver cada estruturazinha, a gente está vendo só a evolução. Depois a gente vai ver ego separadamente, tá? Vai ver o id, vai ver todas as estruturas passo a passo separadamente. Eu gosto de trazer um passo a passo inicial para vocês terem uma visão geral e das fases, né, do desenvolvimento, quando é que nasce uma, quando é que nasce outra, ok? Para a gente ir diferenciando. Então, a partir de 1 ano, né, nasce a estrutura do ego, tá? Pronto, agora a coisa vai ficando interessante, né? Então, o desenvolvimento do bebê, ó, a partir dos 3 anos aproximadamente, ok? O ego se desenvolve, ó, e cria 4 novas instâncias, né? Ele cria, o que é que ele vai criar aqui? Ele vai criar o consciente, o pré-consciente, o inconsciente recalcado, ó, 3 funções psíquicas, a gente vai saber o que é isso já já. Então, o que é que ele cria? Ele cria a função consciente, ele cria a função pré-consciente e ele cria a função do inconsciente recalcado, que é o baúzinho. Lembra sempre do baú, tá? Então, o ego, a partir dos 3 anos, né, se desenvolve, se fortalece e desenvolve, né, cria essas 4 novas instâncias. Essas 3, né, que são funções, consciente, pré-consciente, inconsciente e recalcado, e o superego, que é uma estrutura, tá? Assim como o ego e o id, ó, são as 3 estruturas do nosso sistema inconsciente. Ego,
superego e o id. Tá? Então, a partir dessa fase, dessa idade mais ou menos, tá? Pode ser 3,5, né? Pode ser 4. Então, mais ou menos a partir dos 3 anos, todas as instâncias que a gente vai ter ao longo da vida já estão formadas, tá? Esse aqui é o conjunto da obra, ó, do nosso funcionamento psíquico. Eu estou incluindo aqui a realidade externa, porque sem ela não existiria nada, né? Não existiria vida. Então, incluo a realidade externa, porque ela está diretamente ligada a tudo isso aqui dentro, né? Então, esse é o conjunto da obra, pessoal. Tá? Aqui estão todas as instâncias criadas, né? E as realidades. Ok? Realidade externa, lembra que a gente viu lá no início. Realidade intermediária, consciente, pré-consciente. E realidade interna, id, ego, superego e inconsciente recalcado. Ok? 3 funções, ó. 1, 2 e 3. 3 funções psíquicas e 3 estruturas. Ego, superego e id. Pronto. É isso aí que compõe o nosso sistema psíquico. Ok? Renato, Olá, professor. Então, assim, essas instâncias, elas se iniciam a partir de 3 para 4 anos, é isso? essas Completas. completas, sim. Quando- Entre 3 Né? e 4 anos. Ok. Exatamente. Exatamente. Certinho? Então, aqui, ó, a visão geral, né? Cada instância tem uma função específica e elas interagem entre si. Faz sentido, né? É a mente da gente, então tudo está interagindo ao mesmo tempo. Todas as estruturas estão interagindo, se tensionando, né? Resolvendo questões, pensamento, defesa, emoções, né? Traumas, sensações, né? Angústia. Então, tudo isso está funcionando ao mesmo tempo e com todas as estruturas interagindo entre si, né? O tempo todo. Então, a função de cada instância, né? A realidade externa, a gente já viu, né? É o mundo exterior das coisas, pessoas, natureza palpável, né? A vida em sociedade, a civilização. Está aqui ela, ó, realidade externa. Fora, né? Fora a mais alta lá, né? Fora de todo o resto do processo. Nós temos o que? O consciente, né? Olha ele aqui, né? Responsável pelas percepções imediatas da realidade externa, né? E vai fazer essa ponte, ó, que eu falei para vocês, ó, o ego aqui, ele sai do vermelho, ó, e vem fazer borda com o consciente cá fora e depois volta para dentro de novo, né? Então, o consciente, ele pega essas percepções todas que a gente tem da realidade externa, né? Fazer assim, ó, né? Então a gente absorve pelo consciente e essa borda, através dessa borda com o ego, essas percepções, ó, entram para o inconsciente. Aí tudo isso vai ser processado aqui dentro, a gente vai ver passo a passo como é que isso acontece, tá? Para que seja devolvido de novo para o consciente. Ok? Então, a gente recebe um estímulo, né, da realidade externa, de repente a gente vê uma briga, uma cena violenta. Então, a gente percebe isso pelo nosso consciente. Ok?
Mas isso entra, tudo entra, né, para o inconsciente. Isso passa para o consciente aqui, ó, através do ego, vem para o ego, né? E o ego é que vai interpretar isso do ponto de vista emocional e psíquico. Isso que você viu, isso que você percebeu, tá? Lidando com todas essas forças aqui, ó. Então o ego vai lidar com tudo isso. Por isso que ele está escritozinho aqui, ó, a gente vai ver detalhadamente, ó, mediador e defesas, tá vendo? Então ele é que vai processar tudo isso que vem da realidade externa, ele vai processar aqui dentro do inconsciente, tá? Vai devolver para o consciente o estímulo, né? Isso é bom, isso é ruim, você ficou ansioso, você ficou nervoso, né? Você ficou tranquilo, ou você pode, enfim, a resposta ao estímulo, ok? Vai ser feita aqui, ó, pelo ego. A gente vai entender já já. É só uma visão geral, tá? Pré-consciente. Memórias e lembranças fora da consciência imediata, mas acessíveis sem muito esforço, tá? Então, são coisas assim que se a gente parar e fizer um esforçozinho de memória, a gente vai conseguir lembrar. Então, o que é que isso quer dizer? Aquela memória não estava aqui, no aqui e agora nosso do consciente, nas nossas percepções imediatas, tá? Mas é uma coisa que se a gente fizer um esforço, a gente vai conseguir lembrar. Isso é a função do pré-consciente, tá? E por isso que ele fica nessa borda aqui, né? E fazendo borda, ó, com a realidade interna, ok? A gente vai ver ele já já também. O ego, ó, como eu estava explicando agora, responsável, né? Ele é o mediador entre a realidade externa e interna, né? Então ele é que faz essa mediação aqui, ó, entre o que vem daqui e tudo que vem daqui, tá? Então ele é um mediador entre a realidade externa e interna. Ele é responsável também pelo nosso pensamento e inteligência. Então, a maioria das pessoas pensa que a gente pensa no consciente, né? Só que não, né? Ó, nosso pensamento aqui onde está, ó, nossa instância inconsciente, tá? Depois que o ego processa, aí ele devolve para nossa consciência. Aí é que o pensamento surge, aparece, tá? A inteligência também. Então, tudo é processado internamente no nosso sistema inconsciente e depois é que o ego dá essa resposta aqui para o consciente. Certinho? Ele é responsável também, ó, pelos nossos mecanismos de defesas psíquicas. O ego. Aqui, ó, defesas. Certinho? Superego é uma prévia, viu, pessoal? A gente vai ver cada um deles detalhadamente já já. Continua sendo uma prévia, uma visão geral para vocês irem fixando, tá? E tendo uma visão ampla do sistema. Então, o superego ele tem a função de censura, né? Ele busca manter o sujeito dentro da lei, das regras e moralidade exigidas pela vida em sociedade, né? Então, aquela vozinha que a gente escuta, né? Não faça isso porque é errado, né? Não pode fazer isso, ó, isso é pecado, isso não sei o quê, né? Aquela vozinha interna que a gente tem, que fica julgando o tempo todo, né? Fazendo censura, ele vem dessa estrutura aqui que é o nosso superego, ok? O id, como a gente já viu lá atrás, ó, é o nosso inconsciente profundo,
né? Nossa natureza humana primordial. Instintos, desejos, libido e pulsões. A gente vai ver detalhadamente, ó, o que é libido e pulsão, tá? Nosso inconsciente é um inconsciente pulsional, tá? Ó, o id aqui, consciente profundo. Nossa natureza humana, quando a gente nasce, a gente é puro id, puro instinto, ok? E o nosso inconsciente recalcado, ó, inconsciente baú, né, para fixar bastante, armazena desejos, traumas e conflitos recalcados. Olha ele aqui, ó. Então o ego vai pegar tudo, né, que é traumático, ó, e vai jogar para cá, tá? É o recalque, né? O recalcamento do trauma. Ele sai daqui do ego, ó, e o ego vem, tranca aqui no baúzinho, tá? A gente vai ver isso também, é outro tema importantíssimo que a gente vai ver muito detalhadamente. Recalque, trauma, ok? Libido, pulsões, a gente vai entender cada conceitozinho desse da teoria psicanalítica. Por isso que essa aula é tão importante, tá? Porque aqui é o beabá. Se a gente entender isso, fica tudo mais fácil lá para frente, ok? Aqui, pessoal, a mesma imagem da tela anterior, que representa, né, o conjunto do sistema, apresentada de duas formas. Essa aqui é exatamente a mesma coisa, ó, só que representada de duas formas. Essa aqui no formato de um iceberg, né, que tem a pontinha aqui fora d'água, ó, e aí ela parte de baixo é muito maior, né, mais profunda. Ok? Mas é exatamente a mesma representação, ó, realidade externa, consciente, pré-consciente, ego, superego, id e o inconsciente recalcado, o baú. Ok? Então são idênticas as duas. São só formas de apresentação diferentes. Tá? Aqui, a partir dessa imagem, vocês começam a ter contato com essas setas, ó. 4 setas. Vocês vão ver essas setas daqui para frente em todas as figuras de representação do nosso sistema psíquico, tá? São as setas de tensão. Nosso sistema psíquico, ele funciona o tempo todo sobre tensão, ok? E essas 4 setas representam as tensões de cada estrutura, tá? De cada função e cada estrutura, a tensão que elas exercem sobre o ego. Ó, ok? O ego é o único que não manda seta para ninguém. Ele é o saco de pancada do nosso sistema inconsciente. Certinho? Diga, Renato. Professor, mas assim, como é que o ego não manda seta para ninguém, né? Hum. Se os, o baúzinho lá Ah, é criado por ele. mas assim, não é que ele pressiona e tensiona o baú, tá? Ele envia um conteúdo para lá, o conteúdo fica preso lá, armazenado. Ele não fica tensionando o tempo todo, entende? Ao contrário, o baúzinho é que tenta voltar, o traumático lá que está recalcado, tenta E o ego voltar segura. e fica pressionando ele o tempo todo. Por isso aquela setinha, né, de retorno, Entendi. tá? Por isso que a gente chama o ego de mediador, né? Ele é que faz a mediação. Deixa eu voltar aqui.
Já, já, Karina. Deixa eu só retornar aqui que eu já lhe passo a palavra. Deixa eu voltar aqui. Vou tirar isso aqui da tela. Nossa, travou aqui. Não quer sair agora. Pronto. Então, observe, né? Ó, mediador e defesas, ó. Mediador aqui embaixo, né? Aqui nessa linhazinha, ó. Então, ele faz a mediação de todas essas forças, ó, pressão da realidade externa, de nossa vida cotidiana do dia a dia, né? Agressões, violências de todo tipo, né? Que a gente recebe estímulos, né? Vem para onde? Vai para o ego. Ele é que vai se virar para processar isso internamente na gente e dar uma resposta, né? Uma resposta positiva, a mais positiva possível para a situação, né? Uma resposta equilibrada. O ego sempre vai tentar dar uma resposta equilibrada, tá? Para a nossa instância consciente, ok? Mas para fazer isso, ele tem que lidar com a tensão, ó, o tempo todo da realidade externa, o tempo todo do superego, o tempo todo do id, né, das pulsões, e o tempo todo do baúzinho recalcado querendo voltar, né? O trauma, o traumático querendo voltar. Então, por isso que o ego é esse saco de pancadas, né? Que é tensionado por todo mundo. Ok? Karina, Professor, o Renato, ele fez essa pergunta aí em relação ao o ego não mandar nada para o inconsciente, né? E aí o senhor falou que, de fato, o nosso inconsciente é que acaba pressionando o ego de alguma forma. Quando o sim, senhor fala assim, é como se o inconsciente estivesse tentando colocar algo para fora. E esse algo para fora, ele vem através de comportamentos, de atitudes que a gente toma por conta de traumas que a gente teve no passado e que ainda assim o consciente não revela, o inconsciente não revela. boa pergunta, Karina. Vou explicar para vocês agora, tá? Isso tudo é normal que vocês tenham essas dúvidas agora, tá? A gente está começando, todo mundo querendo entender, todo mundo querendo aprender, e a gente vai ver cada coisinha dessa de forma detalhada. Já já, ainda nessa aula, ok? E eu vou tentar explicar agora, tirar sua dúvida, tá? Porque depende de outros conceitos, né? A gente vai construindo aqui no passo a passo para que vocês vão pegando os conceitos iniciais para a gente ir construindo, né, esse saber de vocês para vir o saber maior, né, para vocês poderem sanar essas dúvidas todas. Então, sua pergunta, Karina, observe, ó, daqui, né, do id, tem os instintos, ó. Então, o que é o instinto sexual? O id, pensa um leão, tá? Um leãozinho lá na selva, a fêmea passa na frente dele, ele vai lá e agarra a fêmea. Ele não quer saber se é mulher de A, de B, que não pode fazer sexo no meio de todo mundo, né? Por que que ele faz isso? Por causa do instinto, né? É um animal instintivo, nós somos também, entende? Então, o id, ele não se preocupa, né? Nosso inconsciente profundo, ele está pouco se lixando para as normas sociais, para moral, para valores, para nada. O id é bruto, ele é instinto animal. Nossa constituição, nossa natureza humana é instinto animal, tá? Então, isso quer o que ele quer, no momento que ele quer. Então, ele vê uma comida boa, ele quer chegar lá, pegar a comida para ele comer, ele vê uma mulher, ele quer ir atrás, ou vê um homem, tá?
uma pessoa faz uma coisa que desagrada, ele quer dar porrada na pessoa, quer bater, quer ser agressivo. Por quê? Instinto sexual, instinto de agressividade, instinto de autopreservação. Ok? Isso está dentro da gente, isso é o que constitui a gente. Tá? Então, isso quer sair. Isso quer realizar o prazer, o desejo instintivo que a gente tem. Né? E quem é que freia? Quem é o mediador da turma? Ó. Quem é que faz as defesas? Ó. Por isso que a seta vem para ele, ó. Nada sai daqui para aqui sem passar pelo ego. Ó. Ele é que faz a barreira. Entende? Então ele faz essa barreira aqui. Ele faz essa barreira aqui, ó, dos traumas recalcados, ó, que ele manda para cá quando acontece o trauma, ó, ele joga aqui, tranca aí no baú. Só que o baú não fica quieto, não. O recalcado fica querendo voltar o tempo todo, ó. Tensionando, ó, a setinha aqui, ó. Tensionando o ego o tempo todo para sair. E aí o que que acontece? Quando essa pressão interna fica muito grande, ou às vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa que a gente chama de evento gatilho, né? Acontece alguma coisa importante na vida da pessoa, a perda de um parente querido, né? Perdeu o emprego, ou teve uma promoção de emprego, também um evento importante. Tudo isso pode mexer com as forças, ó, podem ativar as forças, por quê? Por causa de traumas recalcados, entende? Então, em determinados momentos, aí a pessoa tem o quê? Tem uma crise de angústia, começa a sentir angústia, começa a não conseguir dormir à noite, começa a ter ansiedade, começa a ter crise de pânico, entra numa depressão, entende? Tem um comportamento agressivo, né? Permanece num relacionamento tóxico, por exemplo, e não consegue sair, não consegue repor, romper. Por quê? Porque o recalcado, ó, ele impõe. E a defesa do ego nem sempre consegue segurar, tá? Então, quando a gente vai ver detalhadamente, eu estou dando só uma prévia para vocês, estou repetindo isso o tempo todo, ok? É prévia da prévia, tá? Então, quando essas forças, né, internas aqui, ó, do sistema inconsciente estão com muita pressão, lembra a panela de pressão? Quando a pressão aqui dentro está muito grande, o ego não consegue, ó, se defender de forma adequada. E aí o que é que acontece? O conteúdo daqui de dentro, ó, consegue romper, ó, e chegar ao consciente. E aí, o que é que dá? Os sintomas, né? Sintomas de todo tipo, os transtornos que a gente vai estudar também, passo a passo, ok? Respondi sua pergunta, Karina. Sim, sim. Esse exemplo que o senhor deu agora, quando o senhor fala que uma pessoa está em um relacionamento tóxico e não consegue sair porque o ego não consegue segurar. Então, ficou bem Isso. claro para mim, porque se você vive um relacionamento tóxico, significa que você viveu no seu passado e muito provavelmente na infância algo que fez com que você tivesse esse trauma e, de alguma forma, permanecesse nesse relacionamento. Para mim, ficou claro dessa forma. Estou correta? Perfeito, Karina. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Herbert, Tá, consegue ouvir, professor? estou te ouvindo. Só uma dúvida em relação a essa defesa
do ego e tudo mais, que até chegar no consciente. Você que tem mais experiência, o sistema jurídico hoje utiliza também dessas teorias para fazer julgamento de causas, por exemplo, sei lá, por exemplo, um estuprador ou algo assim, para dizer que ele estava agindo num total consciente dele, porque ele passou dessa fase, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Utiliza também desse critério aí, dessa analogia, desse pensamento. Utiliza sim, Herbert. Nesse caso, né, o juiz normalmente solicita uma avaliação, né, psiquiátrica e psicológica da pessoa, Hum, tá? Para identificar se ele é uma pessoa psicótica, né? O psicótico, a gente vai estudar detalhadamente as estruturas: neurose, psicose e perversão, ok? Neurose somos nós. Todos hum. estamos enquadrados na neurose, ok? Psicose é a pessoa que perde o contato com a realidade. A realidade externa e a realidade interna, o inconsciente, se misturam. Então a pessoa não sabe mais o que é real e o que é fantasia. Entende? Então, a pessoa num estado psicótico, ela pode matar outra pessoa sem ter a menor consciência do que ela está fazendo. Tá? Então, ela pode matar uma outra pessoa como se ela estivesse se defendendo de uma fera, de um urso que está querendo matar ela, e ela pega a faca e mata o urso. Tá? Totalmente real para ela. Entende? Por Entendi. quê? Porque ela está totalmente desconectada da realidade externa. Então, isso acontece, existe, mas o diagnóstico não é fácil. Eu acho que Tá? até uma. Eu acho que até semelhante ao filme que lançou agora na Netflix, até a Última Gota, da. Eu não vou dar spoiler, não, mas bem. É lançamento agora, mas tá bem dentro desse assunto aí. Ok. Enfim, era isso. Obrigado, Entendi, obrigado, obrigado. Herbert. Obrigado, Herbert. Então vamos lá. Continuar com o nosso primeiro contato com a teoria psicanalítica freudiana. Interessantíssimo e muito importante. Aqui, pessoal, o inconsciente, a grande descoberta de Freud, tá? E aí ele nos presenteia com esta frase, ó. E aí eu vou querer a interpretação de vocês. Opa, canetinha. Você não é senhor em sua própria casa. O que é que vocês acham que isso significa? Vou dar até um stop aqui que eu quero ouvir vocês. Você não é Eu, senhor em sua própria casa. Acredito que eu nossas ações acho, são movidas. Pode Tá falar, por certo. favor. não, é, que eu acho que é, nem sempre a gente age de acordo com o que a gente é, acha que é correto, né? Ou, por exemplo, a gente não consegue agir sem ter o inconsciente por trás de alguma atitude nossa, tá? Por exemplo, eu tenho que tratar na terapia algumas atitudes que eu tenho que eu não reconheço como se fosse uma atitude como trauma. Por exemplo, você falou do relacionamento tóxico, eu vivi em um relacionamento tóxico e não entendia porque eu não conseguia sair dele, Sim. tá? Então, aí eu fui entender que foi por conta de traumas que estavam guardados lá no meu inconsciente e que fazia com que eu me mantivesse presa em um relacionamento que não me fazia bem. Aí eu acho que é mais ou menos isso, que o inconsciente é muito mais dono da gente do que a gente mesmo. Ok, Karina, por aí sim. Quem mais? Herbert, Zisley. Era bem nessa linha também, dizer que nossas ações são controladas muitas vezes pelo nosso inconsciente.
Claro Uhum. que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo controle de determinadas coisas e até fazendo uma comparação que ela falou aí sobre o relacionamento tóxico, né? Tem até, eu acho que tem a questão dos ciúmes também da mulher, dando só como exemplo, né? Falando da mulher, porque tem o que o que o senhor já falou da transferência, né? É a idealização, né, de um pai perfeito, né? A mulher acaba até encontrando num relacionamento futuro, né? Mas ela faz essa transferência porque faltava algo. Vamos supor, um pai que ele é carinhoso, mas ele é muito ausente, não dá tanta atenção. Mas no pouco período que ele tá com a filha, ele é um cara muito carinhoso. E aí passa o tempo e tal, e a filha queria aquele pacote completo, né? Passa-se o tempo, a filha encontra, sei lá, um cara que além de carinhoso, dá atenção, passa bastante tempo com ela e aí já começa a gerar sentimentos de saúde ou de ciúmes, né? E aí aí começa a existir o medo de perder, porque ela tá com medo de perder aquela idealização do pai perfeito dela. Então, tá bem dentro de todas as situações do nosso inconsciente, que nossas ações, nossos sentimentos são movidos pelo nosso consciente. Por isso que a gente não é senhor da nossa própria casa. É assim que eu entendo. Muito bom, Herbert. Muito bom. Zisley, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não, não, não estamos conseguindo te ouvir. Não estamos te ouvindo. Ah, já já você fala. Tenta resolver aí, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Foi a resposta de Karina, de Herbert. É, você não é senhor em sua própria casa, né? Então tem um outro, né, em sua casa, que é quem manda realmente, né? Foi isso que Freud quis dizer, né? Então, quem é esse outro? É o sujeito do inconsciente, tá? Então, na verdade, quem Consegue me ouvir manda... agora, professor? Oi, agora sim, Zisley, pode falar. É quando. Se eu tô. Tá, tá me ouvindo? Estou ouvindo, a gente está ouvindo Ah, bem. quando eu consegui entender que acreditamos que é o nosso consciente, que nossas ações são tomadas por consciência, né? Sim, Acreditamos que nós decidimos todas as nossas ações, mas em geral não, ou não, a maior parte não. É o nosso inconsciente que age, é o nosso automático, são as nossas aprendizagens que tivemos ao longo das experiências de vida, principalmente na nossa infância. E isso vai levar a conduzir atos de escolhas, de sabores, de relacionamento, de amizades, de família, tudo que está escrito no nosso inconsciente lá registrado. perfeito, E Zisley, é achamos que exatamente isso. É exatamente isso, né? Então, a nossa instância consciente é uma faixinha fininha dentro de um universo que é o nosso inconsciente. Entende? Então, tudo é processado lá e tudo é armazenado lá. E a depender de como isso foi construído na infância, principalmente até os 5, 6 anos de idade, tá? É o que vai dar a estrutura para esse adulto. Por isso que quando a gente está numa sessão de terapia com o paciente, né, a gente está ali, o paciente está falando, a gente está escutando, a gente vai treinar nossa escuta bastante aqui nas aulas práticas, vou trazer estudo de casos, vou trazer análises reais do paciente falando, tá? Para vocês, para a gente ir percebendo essa escuta. Quando a gente escuta a pessoa está narrando alguma coisa, o analista escuta o que ele não está dizendo, escuta as entrelinhas, né? Escuta o que está por trás do que ele está falando. E, sobretudo, a gente escuta a criança. O que é que aquela criança ali dentro está falando? Entende? Porque é a criança que está traumatizada, é a criança que foi recalcada, é a criança que está reprimida. Tá? E é a partir dela que os sintomas do adulto aparecem.
Agora mesmo, né, a gente falou de... Pode ser violência doméstica, pode ser relacionamento abusivo. Às vezes a gente fica com raiva da pessoa, tá? Por que que ela não sai disso? A pessoa só faz sofrer no relacionamento e não sai. Mas não é. É porque esse outro, né? Você não é senhor em sua própria casa, então esse outro que é o senhor dela, esse senhor do inconsciente, não permite que ela rompa com o relacionamento, né? Então ela permanece no relacionamento porque tem uma vozinha na cabeça dela dizendo: ó, você nunca mais vai ser amada por ninguém, você não consegue viver sozinha, se você se separar desse homem, nunca mais você vai encontrar ninguém, né? Você depende dele, você precisa dele, você não pode. Enfim, diversas vozes, né, que esse outro está impondo a ela, né? Então, chega a ser uma coisa de desespero mesmo quando a pessoa pensa em se separar de uma relação que só faz mal a ela. E ela não sabe por quê, né? Então, é uma pessoa que está com trauma, né? Agindo. O inconsciente está agindo plenamente ali no consciente dela, sem ela ter nenhum controle da vida, né? Vê que a pessoa, às vezes, perde completamente o controle da vida, né? E isso é uma questão que de saúde mental, né? Precisa fazer o processo de análise para ela entender esse processo que está acontecendo dentro dela, né? E aos pouquinhos ir desfazendo isso, ok? E aí ela vai se libertar, ela vai fortalecer de novo o ego dela, o consciente, e o inconsciente vai regredir e ela vai ter as rédeas da vida dela de novo, ok? Alguém levantou a mão? Renato? O senhor já explicou, professor, mas essa frase de Freud aí é importante, né? É importante. Eu vejo assim que, quando ele diz assim, você não é o senhor de sua própria casa, né? Eu penso assim, que eu não tenho um domínio sobre minha própria natureza, né? Isso. Eu vejo dessa forma. Porque é exatamente o que o senhor falou, né? Exatamente, Renato. Exatamente, né? A gente pensa o tempo todo que está no controle, né? Sou eu que tomo minhas decisões, né? Sou eu que escolho o meu caminho, meu destino. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas toda vez que você diz eu quero, né, é porque isso já foi processado internamente, né, por todo aquele conjunto de forças que eu mostrei ali, inconscientemente, né, para sair esse eu quero, né? Então, vou dar um exemplo, né? Não, eu quero ser médico. Meu desejo é ser médico. Meu sonho é ser médico, tá? Com certeza, ou ele está querendo, ou ele está com esse desejo para fazer o oposto do que o pai queria, o pai e a mãe, né, que queriam que ele fosse outra coisa, ou para provar ao pai e mãe que ele pode ser médico, entende? Mas isso tudo é inconsciente. Esse é que é o ponto, né? Isso foi uma coisa que foi montada, estruturada lá na infância dele, e que agora em adulto ele diz e afirma, perdão, não, esse é o meu desejo, é a minha vontade, é o que eu quero, entende? Só que não tem nada dele nisso, né? Tem desse conjunto que foi montado lá na infância. A gente vai estudar muito isso ao longo de todo o curso, tá? A gente vai entender cada pecinha, né? O que é que acontece lá na infância, em cada pontinho da infância, que dá margem para esse tipo de coisa, tá? Porque não é só assim, ok? A depender de como a infância é estruturada, a pessoa chega em idade adulta mais senhor realmente do seu desejo e de sua vontade, menos inconsciente, tá? Então, quando a gente está mais consciente, ou seja, menos recalcado, né, a gente tem realmente as rédeas de nossa vida, a gente sabe realmente para que lado quer ir, sem estar sendo impulsionado pelo inconsciente, tá? E por isso que a análise pessoal é tão importante, porque a análise pessoal, ela limpa, ela tira os véus de fantasia, de idealização,
né, de recalcado, e aí a pessoa consegue enxergar o mundo e a vida com clareza. Tá? Então, vamos lá. O que é que diz aqui? Vamos ver. Né? O sistema inconsciente. Um instantinho só que eu estou me pegando aqui. Pronto. Aqui, ó, o sistema inconsciente é a parte. O sistema inconsciente é a parte da mente onde estão localizados os instintos primários e pulsões, as funções responsáveis pelo pensamento e inteligência, por nossas defesas psíquicas, filtro ético para a vida em sociedade, além de funcionar como depósito dos conteúdos traumáticos recalcados. Então, isso é o nosso sistema inconsciente. Ok? Tudo isso está no nosso consciente. Tá? Ele representa a maior parte do nosso psiquismo e é totalmente inacessível à nossa percepção consciente. Ok? Sem qualquer contato com a realidade externa, com a consciência. Tá? É composto por instâncias, forças, que interagem entre si, buscando reduzir as tensões internas e a realização de prazer. Ok? Então, é um outro que determina as nossas motivações, ações, motivações, desejos e ações. Quem é esse outro? É o inconsciente. É o outro do inconsciente. Tá? Então, você não é senhor em sua própria casa. Quem é o senhor é o sistema inconsciente. Tá? Pronto. Vamos avançar. As instâncias psíquicas, as duas fases. Tem um pessoal, turma da área de psicanálise, né? Colegas meus, e não sei, às vezes gostam de falar difícil, né? De trazer termos que a maioria das pessoas não entende, porque né? É um termo da área psicanalítica, né? De quem estuda muita teoria profunda, a gente precisa estudar. E traz algumas, né, algumas coisas, assim, fala algumas coisas que ele sabe que a maioria das pessoas não vai entender. Então, tópica, né? Primeira tópica, sistema topográfico. Ó que nome feio, né? Parece uma coisa complicada, né? Mas, na verdade, isso quer dizer o seguinte: Freud desenvolveu a teoria dele em duas fases. A primeira fase foi de 1895 a 1915, né? Essa fase se chamou, né, de fase do sistema dinâmico, onde ele entendia o sistema psíquico de uma forma dinâmica, né, ou topográfica. Então, toda vez que vocês ouvirem, né, alguém falando difícil, na primeira tópica, sistema topográfico, segunda tópica, sistema estrutural, você sabe, a primeira fase da teoria freudiana e depois a segunda fase da teoria freudiana. Ok? Nada de falar difícil aqui. Então, na primeira fase, né, a concepção de Freud, né, de lugares da mente, onde conteúdos poderiam estar inconscientes, pré-conscientes ou conscientes. Tá? Então, ele concebia toda a estrutura psíquica só com base nessas três estruturas, vamos dizer assim, nessa época. Tá? Então, é como se só tivesse inconsciente, pré-consciente e consciente. Okay? Lugares da mente. Ele tinha essa percepção até aquele momento, até 1915, de que eram lugares da mente. Tá? A partir de 1920, né, ele revê esse conceito com a evolução da teoria dele, dos estudos, da pesquisa dele.
Então, ele revê isso, né, a partir de 1920, e ele cria a segunda fase, um sistema estrutural. Ó, que sistema estrutural é esse? Esse aqui. O que eu trouxe para vocês desde o início. Ó. Então, o que é que tem nesse? Ele não um não invalida o outro, ok? Então, na primeira fase, consciente é o que ele entendia, pré-consciente, e isso tudo aqui, ó, era uma estrutura só, inconsciente, tá? Primeira fase. Aí na segunda fase, ele adiciona, né, as estruturas, agora sim, ego, superego e id. Ok? Então, primeira e segunda fase. Não tem complicação aqui. Né? Primeira tópica, topográfico, dinâmico, estrutural. Né? Segunda tópica, não é complicado. Tá? Primeira e segunda fase. Né? Primeira fase só tinha inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois ele evolui, tá? E vem para id, ego e superego. As três estruturas. E permanece inconsciente, pré-consciente, consciente como funções. Ok? Uma não invalida a outra. Então, na segunda fase, ele vem, ó, concepção de um modelo estrutural, onde as instâncias psíquicas coexistem e interagem em conflito, como personagens internos, Freud as dividiu em id, ego e superego. Tá? Então, isso é uma coisa para vocês fixarem desde agora, durante o curso todo. O nosso sistema psíquico funciona, né? Interage, as estruturas, as funções interagem o tempo todo em conflito e em tensão. Tá? O tempo todo. Freud percebeu que inconsciente, olha que interessante, não era uma região da mente, mas um sistema psíquico complexo, no qual imperam forças e estruturas em constante tensão e conflito que interagem entre si. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos em frente. Pronto! Agora a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas funções e estruturas, tá? Então, em primeiro lugar aqui, ó, o consciente, né? Olha ele aqui que a gente viu desde lá do início, nessa figura, né? E aqui, ó, primeira tópica, primeira fase de Freud, da teoria psicanalítica freudiana, ok? Então, consciente, o que é o consciente? É uma função psíquica criada pelo ego. A gente viu lá atrás, lembra? Naquele iniciozinho onde só existia o id. Depois, ali, já para os 2 anos, a criança, a partir de 1 ano, a criança já... O id, né? Já se desfaz um pedacinho do id, nasce o ego. Né? Então, o consciente... E depois, né, mais para os 3 anos, o ego dá 4 crias, dentre elas, o consciente. Né? Então, o que é que está dizendo aqui? É uma função psíquica criada pelo ego, né, que é responsável pela percepção imediata dos estímulos do mundo exterior. A gente falou há pouco. Né? O consciente percebe os estímulos de nossa realidade externa. Né? É a parte mais superficial da mente. Né? Olha como ela fica cá em cima, ó. Né? Pertinho aqui, colada com a realidade externa, ó. E o resto todo está acontecendo cá embaixo. Então, ela é a parte mais superficial. Ó. Fica para cima. Ó.
Não é isso? É a parte mais superficial da mente. Realiza a função de ponte entre a realidade externa e interna. Ó a setinha que eu falei para vocês, que entrou lá na última figura, ó. Saindo da realidade externa, atravessa o consciente, que percebe ela, e vai para o ego, vai para a realidade interna. Então, realiza a função de ponte, né? Entre a realidade interna e externa, ou externa e interna, tanto faz. Então, percepções, sensações, memórias do instante presente, né? Consciente, percepção, né? Cheiro, tato, né? Olfato, paladar, né? Audição, é o que a gente percebe do mundo exterior, né? Ele obedece à lógica, pensamento lógico, à temporalidade e ao princípio de realidade, né? Por quê? Porque na nossa vida consciente a gente lida com a realidade, né? Na nossa instância, na nossa percepção consciente, a gente lida com a realidade. A gente não lida com a realidade interna, a gente lida com a realidade real, externa, né? Das coisas, da vida, né? De uma forma geral. Diga, Herbert. Professor, existe alguma relação entre o consciente e o sistema límbico? Nossa, que pergunta, hein? Deixa eu te dizer. Olha só, a gente tem, né, o cérebro, que é um órgão do corpo, né? Hum, E a gente tem a mente, que hum. é imaterial, né? Que é um éter, né? Ninguém sabe muito bem como é que funciona a mente, onde é que está a mente, né? Ninguém sabe. Sabe o cérebro, o órgão. Mas como é que a mente, isso tudo que a gente está vendo aqui, né? Onde está isso aqui? Ninguém sabe. Okay? Conhece algumas funções hoje a partir de, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, dos exames de imagem, né? Com estímulos. Então, com pesquisa, então já sabe, ó, essa áreazinha do cérebro aqui é responsável por tal emoção, responsável por tal comportamento, tá? Mas eu não saberia lhe dizer o que é o que, né, em termos de cérebro, de estrutura mesmo, né, neurológica, em relação, fazendo uma sobreposição aqui a essa imagem, tá? Onde é É que vai porque estar o quê? o sistema límbico ele faz ali a análise, né? Ele pega aquela emoção, aquele sentimento, faz análise para para o cérebro poder processar a ação que ele vai tomar, né? Foi por isso que eu Uhum. fiquei nessa dúvida. Pro- Mas eu entendi a sua explicação. Provavelmente sim, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Um sujeito, um psicopata, a gente vai ver, né, durante o curso. Pessoa que tem uma estrutura, né, de psicopatia. O psicopata, ele é uma pessoa que ele não tem capacidade de sentir empatia, tá? Pelo outro. Então, ele não sente absolutamente nada, tá? Então, é uma pessoa que não sente culpa, não sente remorso, não sente tristeza, não sente ansiedade. Ele não sente, simplesmente não sente. Isso é do biológico dele. O sujeito psicopata, ele é quase como se não fosse humano, né? Porque a principal característica, né, que identifica, né, o humano um para o outro é a empatia, é a capacidade de sentir, né? E ele absolutamente não sente nada. Então, conseguiu se identificar em exames de imagem, né, neurológicos, que grande parte das pessoas que são psicopatas, que têm psicopatia, eles têm uma baixa atividade no lobo temporal esquerdo. Olha que interessante. Então, faz-se uma tomografia, uma ressonância, né, do cérebro, e se vê que naquela
localização específica, onde deveria ter certa atividade, tem muito pouca. Então, é uma das características, não é só isso, tá? Dizer, não, quem tem baixa atividade é psicopata. Não, mas é uma das características da pessoa que tem psicopatia. Então, você vê a ligação, né, entre isso que você falou, a questão, né, das regiões, né, cerebrais com transtornos, com funcionamento psíquico. É porque eu lembrei também que o senhor falou em relação da pressão que tem ali no id, que chega um ponto que o ego ele não consegue suportar, né? Nesse sistema também, na neurociência, ele explica de, vamos supor, a pessoa, sei lá, está estressada, ocorreu alguma coisa no trabalho, e aí já tem mais alguma outra coisa acontecendo em casa, por exemplo, ela já está assim, sobrecarregada, né? E aí acontece, tipo lá, a pessoa falou alguma coisa com ela e ela explodiu com a pessoa. Ah, não sei o que, sei lá, foi uma falha no sistema límbico. Passou, ela estava com a pressão, estava sobrecarregada. Então tem essa comparação aí da neuroaprendizagem, a neurociência com esse sistema aí da primeira tópica. Uhum. Mas observe, eu não saberia lhe dizer do ponto de vista da neurociência, mas do ponto de vista da psicanálise, uma pessoa pode reagir. Você coloca duas pessoas na mesma situação de estresse, Hum. né? Tem dia para todo mundo tem um dia ruim, né? Todo mundo tem um dia ruim, que tudo dá errado, né? E a pessoa fica super irritada, nada dá certo hoje e tal. Mas você coloca duas pessoas exatamente nessa mesma situação. Uma vai agir de uma forma mais equilibrada e a outra não, tá? Isso não tem a ver com o cérebro enquanto órgão. Isso tem a ver com esse mecanismo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Isso tem a ver com a forma como esse mecanismo aqui, ó, está funcionando naquela pessoa. Como ele foi, principalmente como ele foi estruturado, como ele foi montado, né? Pensa numa montadora de veículo, né? Quando tem um erro de fabricação, que eles fazem um recall, né? Que chama tudo para trocar a peça. Então, isso aqui tudo, ó, é montado na infância de acordo com o ambiente externo que aquela criança teve. A relação dos pais, a relação da mãe com ele, do pai com ele, né? O ambiente familiar, né? Ele se sentiu protegido, se sentiu acolhido, se sentiu amado, né? Presenciava briga o tempo todo dos pais, agressão física, violência, abuso sexual, né? Infantil, tanta coisa, né? Tantos estímulos, tantas coisas que acontecem desde que a criança nasce até 5, 6 anos de idade. Então, isso é o que cria essa estrutura e vai ser essa estrutura com a qual ele vai viver, né? Depois dos 5, 6 anos de idade, a estrutura está montada. Então, o que é que acontece? Se o ego aqui, ó, que deveria ser forte e ter as defesas bem desenvolvidas, não conseguiu ter um ambiente estável lá na infância, tá? Para ele se formar. Da mesma forma que lá na infância, né, a criança, o bebê, os órgãos, todos os órgãos do corpo estão se desenvolvendo, né? Estão em desenvolvimento até chegar na idade adulta, né? Ainda estão crescendo. A mesma coisa é o nosso aparelho psíquico. Na infância, né, isso aqui tudo está se desenvolvendo. Uma criança não tem a capacidade de lidar, capacidade emocional, psicológica, de lidar com uma situação, com um estímulo externo, seja ele qual for, da mesma forma que um adulto. Né? Por quê? Porque essas estruturas ainda estão amadurecendo. Ok? E no caso de os pais reconhecerem esses problemas ali na faixa etária de 9, 10, 11 anos, qual seria a melhor forma de fazer com o filho? Porque ele cresce naquele ambiente, né?
E aí, daqui a pouco vem os comportamentos, né, mais agressivos e rebeldias e tudo mais, mas já está numa faixa etária ali que acordou depois. Aí começa a correr atrás de um prejuízo. Uhum. Qual a melhor forma, assim, que o senhor acha que deveria ser o tratamento para isso? Vai procurar um Tratamento é uma forma ampla de falar, né? sim, sim, sim. Entendi. Entendi, Herbert. Vai procurar um psicanalista para fazer um tratamento da saúde mental dessa criança ou desse adolescente. Hein? Fazer análise. Fazer análise. É o único jeito. Se for um psiquiatra, o psiquiatra vai dizer: procura um terapeuta, né? Porque não é questão de medicamento. Esse exemplo que Uhum, você deu. Tem? Então só tem um recurso, só tem uma saída. Quando isso aqui, né? Quando isso aqui foi montado de forma bagunçada na infância, só tem um jeito para reorganizar isso, né? Isso aqui foi bagunçado, ó, na infância. Ficou disfuncional, não é o que deveria ser, tá? Então, só tem um jeito de trazer de volta a organização para isso aqui, que é através da análise. Pode ser, psicólogo também, pode. São coisas diferentes, são técnicas diferentes, são abordagens diferentes. Tá? Então, como aqui é um curso de psicanálise, eu vou falar sempre da psicanálise. Então, procurar um psicanalista, né? E iniciar um tratamento psicanalítico, ok? Para botar ordem na bagunça. Oi, ótimo. Zisley. É, ele fez me lembrar essa pergunta, um livro que eu li, que se eu não me lembre, se eu não me esqueci, é O que você gostaria que meus pais tivessem lido. É um livro bem interessante que trata justamente desses conflitos, né? Que a pessoa, Uhum. como pai, tem com a criança e como ele poderia reestruturar isso se ele tivesse esse autoconhecimento. Em geral, os problemas vêm advindo disso, né? A gente não tem consciência das nossas ações e a gente vai formando, né, a consciência da criança, que não é só formado pelos pais, é formado por toda a experiência vivida, social, escolar, tudo isso vai Isso. formando o ser. Mas quando os pais têm esse autoconhecimento, né, de quem são e de como eles interferem na vida da criança, ajuda muito. O livro tem essa abordagem, que é um livro bem interessante. O Zisley, eu não conheço especificamente esse livro, mas eu Sim. peço a você depois para postar lá no grupo, né? Compartilhar com o pessoal, tá bom? Certo, ok. Ok. É isso, é isso. A infância a infância é a matriz, né, do adulto. Eu tenho uma frase que diz assim: não existem adultos, existem crianças envelhecidas. Não é interessante? Por quê? Porque é a criança que está falando ali dentro, através do inconsciente dele. Tá? Então, precisa botar ordem na casa, né? E a gente só consegue fazer isso através de um processo de análise. Né? Que é que a gente vai mexer nessas estruturas. Tá? A gente vai fortalecer as defesas, né, do ego, vai enfraquecer o recalcado, né? Vai dar mais consistência aqui a essas informações, né, do id, do superego, né? Tornar um superego, ao invés de opressor, a gente vai ver já já o que é o superego, né? Prevalecer no superego, ó, protetor, para ele trabalhar em conjunto com o ego para manter a estabilidade do sistema. Isso é que é importante. O ego trabalha, gente, o tempo todo para conseguir manter a estabilidade do sistema como um todo. E o quê? E conseguir dar uma resposta para o consciente, uma resposta satisfatória, uma resposta equilibrada em todos os sentidos da vida, né? De inteligência, de pensamento, de emocional. Né? Então, o ego é que faz todo esse processo. Ok? Então, a gente voltando aqui, ó, a gente está no consciente ainda. Olha quanta coisa a gente já falou, mas a gente está no consciente ainda.
Tá? Então, lógica, temporalidade, registra os estímulos sensoriais vindos do mundo externo, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Função do consciente é a percepção da realidade externa. Fazer a ponte, né, entre a realidade externa e interna, de novo, ó, a gente batendo aqui, realidade externa, ó, vem a setinha, ele faz a ponte para chegar aqui dentro. Né? Isso é feito pelo consciente. Então, aqui, ó, se você está lendo essa frase, isso está no consciente. Todo mundo leu a frase aí, então isso está no consciente. Tá? Se lembrar de sua infância, algum evento da infância, com pouco esforço, onde estava essa memória, essa lembrança? No pré-consciente. Estava aqui. Ok? Um desejo recalcado que aparece num sonho veio de onde? O inconsciente. Ó. Ok? Para a gente tendo exemplos, vai ter muitos exemplos. Tá? Eu trago muito exemplo porque facilita o entendimento de vocês. Tá bom? Zisley. Olá, Zisley. Eu esqueci de baixar a mão, professor, desculpa. Tá. Karina. Professor, o senhor falou sobre esses desejos recalcados através de sonhos, né? Como se o inconsciente estivesse se revelando através dos sonhos. Mas Perfeito. como é que a gente sabe, como é que a gente identifica que, de fato, aquele sonho que a gente teve é um desejo recalcado? A gente consegue ter esse discernimento ou não? Então, Karina, Freud diz assim, ó, o sonho é a via régia do inconsciente, né? Então, é aquela avenida largona do sonho que traz o inconsciente para a consciência. Então, quando a gente sonha, que a gente lembra do sonho, tá? Esse sonho tem muito conteúdo inconsciente e normalmente é conteúdo recalcado. São desejos recalcados na infância. Aí você me pergunta, sim, mas como é que a gente sabe? Né? Eu sonhei, normalmente sonho é uma bagunça, né? Um bocado de coisa desconexa, a gente fugindo de alguém, correndo, né? Normalmente sonho é uma bagunça. Então, daqui a 12 meses, vocês vão saber interpretar sonho do ponto de vista psicanalítico. Tá? A gente vai estudar muito isso aqui. Ok? Todo sonho é a realização de um desejo. É a frase de Freud. Tá? Então, todo sonho tem um desejo recalcado, escondido. E a gente precisa aprender a linguagem do sonho, a linguagem onírica, para conseguir interpretar isso e devolver para o paciente. Ó, seu sonho está querendo dizer isso. Né? Bora trabalhar isso. Vamos olhar para isso. Ok? Respondi, Karina. Sim, Renato. professor, sim. Olá, professor. O analista, ele só tem condições de acessar o inconsciente recalcado através do sonho? Tem outra forma de... Tem muitas formas. Tem, né? Tem Ok. muitas formas. Tem muitas formas. O inconsciente fala com a gente de muitas formas, tá? Então, às vezes a gente está conversando com alguém, falando alguma coisa e comete um lapso de linguagem, né? Ou um xiste, um ato falho, né? Então você vê, é uma escapulida do inconsciente. E quando isso acontece durante a sessão de terapia, o analista, na mesma hora, a escuta treinada, a escuta analítica, na mesma hora captura e leva para o paciente. Ó, e isso aqui? O que é que isso significa? Entende?
Então, isso é um dizer do inconsciente que passa pela barreira do ego, da defesa, de tudo, e invade a consciência através da fala, naquele momento da fala, né? Às vezes, a gente lê muito bem o inconsciente pela linguagem corporal do paciente, né? A forma como ele gesticula, a forma como ele se comporta na sessão. Então, pela linguagem corporal, você consegue identificar traços do inconsciente. Tem diversas formas. A pessoa que tem crise de pânico, o sintoma é um dizer inconsciente. O inconsciente está falando através daquele sintoma. Entende? Depressão, enfim, todo tipo de sintoma. Fobia, né? Compulsão alimentar. Olha o inconsciente falando. O que é que ele está falando? Tem um vazio enorme aí que precisa ser preenchido com a comida, com o alimento. Você está preenchendo esse vazio com alimento, só que não preenche nunca. Você só come mais, come mais, come mais. Por quê? Porque não é fome de alimento, você está com fome de outra coisa. Olha o inconsciente falando com a gente. Entende? Então, cabe ao analista saber interpretar isso, tá? Para levar o paciente ao processo de cura dele. Ok? Quem levantou a mão? Débora? Oi, Olá. oi, professor. Eu elaborei uma pergunta aqui, assim, é o seguinte: uma criança que sente um desejo de agressão contra o irmão, mas esse desejo é inaceitável para ela ou para os pais, sabe? Então, o desejo é recalcado. Ela não se lembra ou nem sabe que o sentiu, mas ela pode voltar disfarçada em sonhos, sintomas, atitudes? Débora, o iniciozinho de sua pergunta, você falou uma criança que maltrata animal, é isso? Não. Uma criança, ela tem desejo, certo? De Sim. agredir, de fazer uma agressão contra o irmão. Ah, contra o Mas só que irmão. esse desejo é inaceitável, tanto por ela mesma e pelos pais, né? Certo. É, ela se lembra, ou ela não se lembra, ou nem sabe que o sentiu. Ela nem lembra, Certo. nem sabe que sentiu, mas pode voltar em sonhos, em atitudes, ou algum sintoma, alguma coisa desses desejos, porque ela mesma ela Entendi. não aceita. Entendi. Vou Pode. explicar agora. Vou explicar uma boa Uhum. pergunta, Débora. Vou explicar agora para Obrigada. vocês. Deixa eu voltar aqui os slides para eu pegar ó, a nossa estruturazinha aqui do bebê de 1 ano. Ó, que Sim, interessante. Sua pergunta veio exatamente para aqui, ó. Só tem essa estrutura, vou voltar mais ainda, ó, aqui, né? O bebê nasceu, ó, o que é sim, que tem? A natureza humana, ó. Instinto de é agressividade, verdade. tá? Então, quando você diz a criança tinha aquele instinto, aquela agressividade, queria bater no irmão, ou bateu no irmão, né? Então, o que é que estava Uhum. acontecendo ali? Ele estava sendo ele mesmo, ó. É o que Sim, nós nascemos para ser, é a nossa natureza humana constitutiva. Então, se sim, uma criança é agressiva, ela está simplesmente expressando a natureza humana dela. A agressividade é humana. Ó, a sim, agressividade é da natureza humana. Então, se você observar uma criança muito quietinha desde sempre, ela já sofreu um trauma, porque sim. não é a natureza dela ser quietinha, ser bem comportada, né? A gente escuta muitos pais falarem isso, né? Seja bonzinho, seja bem comportado, né? Mas não é assim. Não é assim que deve Essa se passar a posição. informação para uma criança. Porque senão, ao invés de você ajudar a construir o sistema psíquico dele, ó, a formar isso aqui, né? Você vai simplesmente, ó,
ampliar isso aqui, ó, o recalcado. Entende? Então, se uma criança é muito ativa, né, corre, é mais agressiva, ela está exercendo a natureza humana dela, tá? Cabe aos Sim, adultos, né, passar isso aqui, ó, que é o quê? A vida civilizada. Porque observe qual é a grande luta do inconsciente. É isso aqui vezes isso aqui, ó. A psicanálise é sobre isso. O que é que quer sim. dizer? Quando a gente começa a viver em sociedade, ó, mundo concreto, vida civilizada, né? A cultura, né? A vida social. Para a gente ter, poder viver de forma civilizada dentro de uma cultura, a gente precisa o quê? Abdicar da natureza humana. Abdicar dos instintos. Olha o problema. Como é que a É. gente diz para o leão que ele não vai poder mais matar a zebra, porque matar é pecado, é crime, é sei lá mais o quê? E que agora ele tem que comer comida vegana porque é melhor para a saúde. O que é que o leão vai fazer? Não Entende? tem. Então, nós somos mais uma espécie do reino animal. E o ser humano esqueceu disso. É como se ele tivesse subido uma escada, né? E dissesse assim, não, os animais são irracionais, são seres inferiores, né? Nós somos seres superiores. Só que não. Aqui, ó. Bebê nasceu, nossa constituição é essa. Aí a gente começa a interagir com a realidade externa, com a civilização, com a cultura, né? E aí o que é que isso aqui exige da gente? Ó, você não é mais isso não. Agora você tem que ser bonzinho. Você não pode bater em seu irmão. Você não pode fazer tudo na hora que você quer. Entende? Então, essa guerra, né, é o que causa, né, o mal-estar geral do ser humano. Né? Então, essa luta entre vida civilizada e nossos instintos. Então, por isso, pessoal, a importância, a gente vai ver isso muito, a importância da formação, dessa formação aqui, ó, até os 5 anos de idade. Ó. Porque é aqui que vai se conseguir ou não fazer com que a criança vá abdicando aos pouquinhos dos seus instintos naturais, tá? Para uma vida civilizada e de cultura, entende? Então, se isso for feito da forma correta, não vem nada para aqui, ó. Isso quer dizer o Uhum. quê? Que a tensão interna, né? Essa tensão aqui, ó, que pressiona o ego o tempo todo, vai ser bem baixa. Então, o ego vai ter uma capacidade enorme de pensamento, de inteligência, né? De mediação, as defesas todas vão funcionar, as respostas, né, ao consciente para as questões da realidade externa vão ser equilibradas. Né? Você vê uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa tranquila, uma pessoa em paz com a vida, sem grandes conflitos, sem conflitos existenciais. Né? Um pouco de ansiedade todo mundo tem, é normal. Um dia a pessoa está um pouquinho mais ansiosa, mas a pessoa viver ansiosa, né? Viver com angústia, que é o que mais a gente vê hoje, né? No consultório, todos os É. dias. Né? Ansiedade, angústia, a pessoa muito deprimida, exaustão mental, né? O burnout, que está muito na moda agora. Então, é isso. Né? Foi a forma como a abdicação desses instintos foi imposta à criança. Né? Isso a gente escuta muito, né? Outro dia eu estava caminhando no shopping e vi uma mãe com uma criança que devia ter
6 anos, 7, e a criança pedindo alguma coisa a ela, falando alguma coisa, ou brincando, eu não me lembro agora. E ela puxou a criança pelo braço e disse: já está na hora de começar a agir como adulto. Entende? Então, uma criança de 6, 7 anos, a mãe diz: já está na hora de começar a agir como adulto. Né? Olha o conflito se instalando aí. Ó, ó. Entende? Então, na verdade, o mecanismo é muito simples. Né? A psicanálise é uma coisa muito lógica, que faz muito sentido. Né? O aprendizado é um aprendizado, a gente fazendo assim, né? Passo a passo, um aprendizado muito simples, muito interessante, né? Porque ele tem uma lógica, ele tem muita lógica. Ok? Vamos ver. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu respondi sua pergunta, Débora? Sim, sim, respondeu sim. Ok, Lá para frente, em cima dessa pergunta minha, eu farei outras perguntas. certinho. Tá bom. Tirarei algumas dúvidas, porque eu acredito que você vai chegar lá onde eu possa querer fazer essas perguntas. Em cima dessa. Certo. Ok. Então, pessoal, pré-consciente, né? Ainda na primeira fase, ó, da teoria, né, freudiana, desenvolvimento, né, da teoria dele. É também uma função do ego, né, consciente e pré-consciente, né, que a gente viu no início. São funções do ego, ó, tá? Eles servem ao ego, né? Servem a necessidades do ego, ok? Por isso, funções. Onde se encontram conteúdos que não estão atualmente na consciência, mas podem se tornar conscientes com pouco esforço. É muito simples, o pré-consciente não tem muita, né? Não tem muitas funções, não faz grandes coisas, né? Mas é como ele existe na teoria, a gente traz, tá? Por exemplo, lembrar do nome do seu primeiro professor. Ninguém agora vai lembrar de imediato, mas se você fizer algum esforço, né, é capaz de lembrar do nome do primeiro professor. Então, essa memória está armazenada no pré-consciente. Né? Às vezes o ego utiliza também como ponte entre a realidade externa e interna, e ele não é responsável pelos pensamentos nem inteligência, que são atribuições exclusivas do ego. Então, o pré-consciente é muito simples, tranquilo, tá? Não dá margem à dúvida. Agora sim, consciente e recalcado. Lembra sempre, pessoal, né, quando falar de inconsciente recalcado, lembra que eu batia com vocês, baú, é o baú do inconsciente, né? É o quartinho, é o depósito, onde o ego, ó, manda o traumático, né? Aquela coisa angustiante, que é uma experiência angustiante que a criança está vivendo no momento. Né? Vou dar um exemplo, uma briga entre os pais, né? Uma briga mais agressiva. Então, criança de 4 anos, 5 anos, né? O pai e a mãe são um mundo para ele, né? Principalmente a mãe. Então, presenciar uma cena como essa, isso cria um excesso de excitação interna, né? De angústia que a criança não consegue elaborar, não consegue processar, não consegue dar sentido àquilo que está acontecendo. E aí o ego usa uma defesa chamada recalque e ó, pega aquele conteúdozinho da angústia e tranca aqui no baú, no quartinho, trancou. A partir do momento que ele faz isso, é como se aquilo que aconteceu, aquilo que ele presenciou, nunca tivesse existido. Tá? Ele foge completamente do consciente. Né? Então, aqui, ó, realidade externa, né? Os pais brigando. Entrou para o ego, ó, a setinha aqui, né? O estímulo,
consciente percebeu a briga, mandou para o ego processou, viu que ia gerar uma angústia enorme, né, na criança, e para evitar essa angústia e a estabilidade do sistema, o que é que ele faz? Ó, recalque. Então, o trauma foi aprisionado no inconsciente recalcado. E a partir do momento que isso acontece, aqui para o consciente, ó, que foi quem recebeu o primeiro impacto, deixa completamente de existir. Tá? Não sobra nem lembrança de que aquilo aconteceu. Então, no dia seguinte, para a criança é como se nunca tivesse acontecido. Entende? Por isso que recalca, por isso que manda para o inconsciente. Então, é uma defesa do ego, que o ego utiliza. O ego tem muitas defesas, a gente vai estudar cada uma delas. O recalque é só uma, tá? Então, esse é o mecanismo de recalque que a gente vai estudar também bastante, só recalque, só trauma. Tá? Mas eu gosto de trazer esses flashes para vocês irem, né, memorizando isso. Então, pessoal, chegou a hora, a gente vai, na próxima aula, vamos dar continuidade no inconsciente recalcado. Alguém tem alguma dúvida? Querem me Herbert? O que foi dito agora há pouco em relação à criança. Eu dei um exemplo aí que a mãe falou para a criança, tá na hora de começar a se comportar como adulto. E aí, tá tentando chegar a um consenso aqui. Porque parece que existe aí um sistema de peso e contrapeso, como se a gente tivesse que dar alguma liberdade para o desenvolvimento da criança, mas em paralelo os pais têm que estar mostrando a realidade, o mundo concreto ali, a vida civilizada como está ali. É isso, como é que funciona assim essa relação de dar uma certa liberdade, porém mostrando a realidade? Nós vamos ver, Herbert, ainda nesse módulo, mais para frente, nós vamos ver o sistema psíquico na infância e nós vamos ver a relação da mãe com a criança. São dois tópicos importantíssimos que têm a ver diretamente com essa pergunta que você fez. Tem dois conceitos chamados a mãe suficientemente boa e a mãe insuficientemente boa. São conceitos de Donald Winnicott, que foi um psicanalista pós-freudiano, da escola inglesa. Então, a gente vai ver isso de forma detalhada, você tem razão, né? A questão é a medida. De que forma isso é passado para a criança? Em que medida? Né? Não é simplesmente não é não, porque eu sou o pai e sou eu que mando. Como é que a criança interpreta isso? Entende? Mas é não por quê? Por que que não pode? A criança precisa de uma explicação. Ela precisa compreender por que é que ela tem que abdicar dos instintos naturais dela. Entende? E a maioria das pessoas não explica. Então, tem que dar limite? Claro. Se a criança for criada sem limite, se torna um perverso, um sociopata, vai ter transtorno de conduta. Então, não é isso, mas é saber a forma correta de fazer isso. Ok? A gente vai estudar isso detalhadamente. Tranquilo. Mais alguém? Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui hoje. Boa noite a todos e a todas. Boa Nos noite. vemos Boa na noite. próxima terça-feira, tá bom? Boa noite. Boa Lembrando noite, a professor. todos, boa noite, que essa aula vai ser repetida amanhã, às 20 horas. Quem quiser assistir de novo para fixar mais, pode assistir também, tá bom? Se não, a gente se vê na próxima terça-feira. Tá? Boa noite a Ou todos. então, professor. Boa noite Tchau, a tchau. todos. Boa Tchau. noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite.